Oi, eu sou o professor Luciano Matana, do curso de Publicidade e Propaganda da UFSM, e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre edição. Quando a gente pensa em audiovisual, a gente pensa em sequências, a gente pensa na composição de cenas por meio de sequências, por meio de tomadas que vão ser unidas, e essa união a gente vai chamar de edição. E na edição a gente tem o corte. O corte é aquele cara que faz a história andar, é aquele recurso de montagem que é o recurso mais primário do audiovisual, do cinema, que faz uma narrativa acontecer. Por meio do corte, nós temos a condição de manipular o tempo, manipular o que a audiência vai receber. Nós temos, com o corte, a condição de criar uma nova história, e isso não é ruim e nem incomum. Na verdade, quando nós temos um roteiro, nós temos uma história definida. Quando nós temos as imagens captadas, no final, na mesa de edição, nós temos muitas histórias possíveis. E é por meio do corte que nós vamos definir qual é a história daquelas dezenas de histórias possíveis que vão chegar à audiência. Por isso, a montagem é um dos pontos mais importantes da linguagem audiovisual. É um momento de criação, é um momento de concepção e de reformulação da história. É lá que a gente decide o que fica e o que sai. Quais são as cenas que vão permanecer na nossa timeline e quais são aquelas cenas que já não servem mais, que pareciam boas no roteiro, mas que não ficaram boas, não representam um bom conteúdo na edição, na hora de nós vermos a imagem e a nossa história bem composta. Existem duas grandes categorias de corte, o corte invisível e o corte aparente, e duas outras subcategorias, o cutaway e o cut-in. Pelo corte aparente, nós conseguimos perceber quando uma cena corta, quando um plano corta para outro, quando uma tomada corta para outra. Para a gente ter um corte invisível, nós precisamos variar duas dimensões, o ângulo de câmera e a proximidade da câmera, ou o ângulo de câmera e a proximidade da lente. Com essas duas variações, a gente consegue fazer um corte invisível. Agora, existem outras técnicas para que a gente consiga fazer isso. Por exemplo, o corte no movimento. O corte no movimento significa que a gente pode utilizar um movimento que está acontecendo na cena como recurso de corte. Por exemplo, alguém jogando um objeto para outra pessoa. Quando a pessoa atira aquele objeto, você tem um movimento grande na tela e você opta por cortar durante esse movimento. Existem duas grandes categorias de corte, o cut-in e o cut-away. O cut-in significa você cortar para algo que está dentro do quadro, algo que está participando do diálogo ou está participando da cena. O cut-away significa você cortar para algo que está fora do quadro. Ai, guria, ontem eu fui na casa daquela embuste da nossa colega. Qual? A Maria? A Antônia? A Letícia? Óbvio, a Letícia. Oi, Letícia! Tudo bem? O cutaway é muito importante como recurso de montagem de narrativa porque ele ajuda a história a andar. Ele mostra o que está por vir, ele mostra um suspense, ele é um recurso que pode mostrar o que está dentro da cabeça do personagem, ele mostra um flashback, mostra uma memória ou mostra um futuro, algo que vai acontecer. Dentro da categoria do cutaway, nós temos o cross-cutting, que significa você fazer um contraponto de personagens que estão em locações diferentes, em cenas diferentes. Isso ajuda bastante para amplificar a tensão, amplificar o senso de comédia. Esse recurso também é importante para você conseguir representar o sonho de uma pessoa, algo que está dentro da cabeça da pessoa. O jump cut é um recurso de corte com um corte aparente, você enxerga o corte e ele corta do plano para ele mesmo, sem movimentar nem câmera, nem ângulo, nem proximidade da câmera para com o objeto. O jump cut serve para você dar um senso de comédia, por exemplo, ou você abreviar uma longa passagem de tempo, amplificar o senso de pressa de uma pessoa. O jump cut é um corte aparente. O match cut é outro recurso de edição valioso que serve para que a gente consiga dar uma continuidade visual entre uma cena e outra. O match cut não precisa acontecer apenas com o mesmo objeto, ele pode acontecer com objetos similares que mantenham uma forma similar entre si, ou a mesma cor, ou apenas com cores. E também pode acontecer com pessoas, e não precisa ser a mesma pessoa também. Eu costumo dizer que no corte nós também podemos incluir transições, que são modos suaves de você fazer um corte. Não que um corte bem feito não seja suave, pelo contrário, um corte ele pode ser até mesmo invisível, como eu já falei. Agora, quando nós temos as transições, nós temos dois tipos básicos, o fade out, fade in ou o dissolve, ou cross dissolve.
Para a gente falar de fade in, fade out, basta a gente imaginar duas cenas em que a primeira sai da cena e vai para uma tela preta e a segunda vai de uma tela preta para a cena. Para a gente falar de dissolve, basta a gente pensar nessas mesmas cenas em que uma se sobrepõe à outra. Essas duas técnicas, tanto fade in, fade out, quanto o dissolve, representam passagens de tempo, representam efeitos que normalmente não são os mesmos de um corte visível ou um corte invisível. Então, muita atenção ao escolher utilizar um fade in, fade out ou um dissolve. Você precisa primeiro exercitar os cortes visíveis e invisíveis para depois começar a utilizar, empregar essas técnicas de transições. Então, não utilize as transições para suavizar os cortes, e sim para você criar os efeitos de passagem de tempo ou de sobreposições de cenas, mudanças de ambientes, mudanças grandes de ambientes. Assim você vai ter o emprego correto de transições fade in, fade out ou dissolve. É isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu esteja contribuindo com a sua construção de conhecimento. Eu sou o professor Luciano. Um grande abraço.